E aí, tudo bem? Como é que andam as coisas por aí? Por aqui, tudo na paz do Senhor, graças a Deus. Olha só, o papo hoje é inovação, transformação, mudança. E a pergunta é: o quanto você se sente hoje preparado para mudar, para inovar, para revolucionar, para transformar? E a gente vai trocar essa ideia aqui. Eu vou, de novo, compartilhar uma apresentação e a gente vai batendo esse papo e depois você vem comigo e a gente pode discutir mais sobre os assuntos, aprofundar mais sobre algum tema que você gostou, ou se ficar com dúvida em alguma coisa, a gente pode também estar presente aí nesse momento. Mas vamos lá, vamos começar. Quero começar... deixa eu voltar aqui para poder compartilhar com o som, porque tem um videozinho hoje. Vamos lá. Aqui, vamos. Vou colocar aqui no cantinho. Essa imagem, já começando com essa imagem que eu amo, vira e mexe todo seminário, eu começo com ela, porque ela tem aí, é o cenário da transformação. Eu digo que tudo na natureza tem muito para nos ensinar. A natureza, tudo que você percebe, que você vai olhar, é a natureza nos ensinando, nos inspirando. O que eu tenho aí? Uma borboleta, uma árvore, já no ponto de frutificação, já com algumas florzinhas, alguns frutos já aí. E tudo isso antes dessa árvore ser árvore, antes dela frutificar, ela era uma semente. E a borboleta, antes dela ser uma borboleta, ela era uma lagarta. Né? Já foi uma larvazinha, virou lagarta, estava no casulo e se transformou nessa borboleta. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre esse potencial. Né? A árvore, antes de ser uma árvore, ela tinha um potencial para ser uma árvore, era uma semente. Né? E tudo que é uma semente, eu digo tudo que é semente é um potencial para. Então, já quero trazer aqui essa reflexão, que dentro de você tem uma semente pronta aí para frutificar, para germinar. Se já não está germinando, com certeza você está frutificando em algumas áreas. Se você está aqui comigo é porque você busca mais informação. E é isso, então vamos falar sobre isso hoje. Preparado, então? Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui é para a gente falar de evolução. Não tem como falar de evolução, por isso que eu já comecei falando da questão da natureza, né? Que para mim é algo muito importante, tem muito a nos falar. Só que eu estou querendo, como a gente vai falar de inovação, eu quero trazer aqui uma revolução, as revoluções, as grandes revoluções industriais, as 4 grandes revoluções. Nós tivemos a primeira revolução, que foi a revolução a vapor. Nós temos a segunda, que foi a revolução elétrica. A terceira, que foi a revolução tecnológica. Cada uma delas, gente, foi passando assim, tirou de um patamar e foi para outro. E até que a gente chegou nessa famosa indústria 4.0, a revolução 4.0, já estão se falando na 5.0, né? Que é a internet das coisas, tudo conectado, está tudo conectado, parece que nós estamos sendo vigiados a todo momento, né? Então, o que está por vir a partir de agora, né? Quando a gente pensa de hoje a 30 anos atrás, como é que nós éramos há 30 anos atrás? E quando a gente faz uma projeção daqui a 30 anos para frente, o que está por vir? Muita coisa está por vir, né? E eu acredito que o melhor está por vir. Mas foi feita uma pesquisa que foi muito interessante. Essa pesquisa foi feita pela Deloitte, que é uma empresa mundial, né? E ela fez uma pesquisa com 19 países da Ásia, da Europa e das Américas, para ver o quanto que essas pessoas estavam preparadas, né, para esse momento e o quanto que elas entendiam desse momento. Foram entrevistados 1.600 executivos. Desses 1.600, somente 1/3 dos executivos dizem estar preparados para essa mudança. 100 executivos são brasileiros, né? E apenas desses 100, 14% acreditam que as organizações brasileiras estão prontas para essa transformação. Veja o potencial de mudança que a gente precisa ter. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa que foi muito importante nessa pesquisa. Apenas 25% das lideranças acreditam que os seus times tenham as competências necessárias para atuarem na indústria 4.0. E aí a gente para e pensa, né? Que competências são essas que são necessárias para atuar, né?
Se a gente está falando de indústria 4.0, eu preciso de uma gestão 4.0. Se eu preciso de uma gestão 4.0, eu preciso de um líder 4.0. Então, que líder do futuro é esse? Do futuro que eu estou falando, do presente, porque isso já está acontecendo, isso já está sendo requisitado. Nós estamos construindo o nosso futuro hoje. Então, quando você para e pensa assim, que características são essas desse líder? Já estou falando desse líder 5.0, líder humanizado, líder humano e conectado com esse todo, conectado com esse mundo VUCA, com esse mundo bunny, né? Esse mundo volátil, incerto, ambíguo, complexo. Como lidar com tudo isso, né? E a gente vê algumas características que são bem interessantes. Visão de futuro, a questão da resiliência coletiva, né? A sensação de que todos nós, juntos nós somos mais fortes mesmo, não tem como eu sair dessa situação sozinho, não tem como eu evoluir sozinha. Essa sensação de pensar assim, essa visão do futuro, a gente já falou, o espírito de servir, esse líder servidor, esse líder que serve. Então, tem muitas características, depois eu posso até pegar com você aqui para a gente trabalhar alguma delas, tem algumas que eu tenho olhado com muito cuidado. O líder essencialista, que é aquele que foca realmente no que é essencial, descobrir o que é essencial para você poder descobrir o que é essencial para a sua empresa, o que é essencial para o cliente, para a gente conseguir evoluir dentro desse processo. Então, essas são algumas dessas competências. E aí a gente para e pensa, olha, esse último ponto é onde eu quero chegar. Apenas 17% dessas organizações, de toda a pesquisa, acreditam que o capital humano seja uma prioridade para implementar essa indústria. Isso, claro, foi feita uma pergunta aberta, ninguém perguntou assim, você acredita que as pessoas são importantes? Se perguntasse isso, com certeza todo mundo ia dizer, sim, muito importante. Mas foi feita aberta. O que é mais importante? Tecnologia, máquinas, equipamentos, internet 5.0, pessoas, ficou lá embaixo. Só que o que eu quero trazer para você aqui é exatamente o contrário, é essa reflexão de que somos nós, são as pessoas que fazem com que as coisas vão acontecer. Não adianta eu ter equipamentos de última geração se eu não tenho quem operacionalizar isso. E primeiro, quem foi que criou esse equipamento de última geração? Foram as pessoas. Né? Então, é trazer a pessoa para o centro. Esse é o mais importante. Para acontecer um processo de inovação, um processo de mudança, as pessoas devem estar no centro de tudo. São por elas e para elas que as coisas acontecem. Ok? Então, já que a gente está falando de evolução, vamos falar de mudança? Primeiro ponto que eu quero que você pense aqui é, imagina uma lagarta falando assim, se prepare que você vai passar por uma grande mudança. A lagarta está lá rastejando, comendo suas plantinhas e de repente batem na porta dela, olha, você vai ter que se transformar. Né? E é o que eu digo, imagina, será que a lagarta tem consciência de que ela vai virar borboleta? Não sei. Se ela tiver consciência, ela vai fazer rapidinho, né? Mas por isso que eu digo que a natureza tem muito a nos ensinar. A lagarta, para ela virar uma borboleta, para passar por esse processo, o primeiro ponto que ela faz é construir esse casulo. E é uma questão muito sozinha. O crescimento ele é individual. Né? Eu sei que a gente precisa de uns dos outros, mas cada um de nós sabemos qual é o nosso casulo, qual é o nosso processo que a gente precisa passar. E eu te digo que não é um processo fácil. Já vou alertando e avisando. Um processo de transformação exige renúncia, existe desagradar pessoas, que muitas vezes a gente se molda para poder agradar, ser agradáveis. Então, a gente precisa ter uma consciência desse processo que nós vamos passar. Eu sei que muitas vezes o ideal é a gente nem saber, porque se a gente souber, muitas vezes a gente nem encara a dificuldade. É melhor a gente ir dando um passo de cada vez que as coisas vão ficando mais fáceis. Mas quando chega lá no casulo, o corpo da borboleta praticamente se desintegra. Se você abrir um casulo, ela está líquido, ele praticamente se dissolve para poder suportar as suas asas, para que as suas asas possam suportar o peso para voar. Né? E é o que eu digo, o voo vale a pena. No momento que você está lá, já nesse processo de transformação, você olha para trás e vê que tudo aquilo valeu a pena.
e que todo aquele processo que pareceu ser tão doloroso tem um significado muito importante. Se você não tivesse passado por aquilo, você provavelmente não estaria voando. Até o processo de abrir o casulo, de sair do casulo, de voar, cada um sabe qual é o seu momento. Eu gosto muito de compartilhar que quando eu era criança, eu vi um casulo se mexendo, né? Eu sempre amei muito a natureza. E eu sempre observei muito a natureza. E eu vi que tinha um casulo e todo dia eu ia lá e olhava aquele casulo. Todo dia eu ia e olhava, lá na casa dos meus pais, né? Quando eu era criança ainda. E aí um dia eu vi o casulo se mexendo. Mas o casulo demorou tanto, gente, demorou tanto. Eu ficava toda hora indo lá para ver, que eu resolvi ajudar. A borboleta estava toda formada já, só que ela precisava daquele processo de esfregar as asas, ela que precisava romper. E como eu rompi, eu pulei o processo. E a borboleta nunca conseguiu voar. Por isso que eu falo que, para a gente passar pelo processo de transformação, a gente precisa passar e respeitar, entender todas as etapas que a gente está vivendo, viver cada uma delas. Respirar fundo agora, né? Para a gente poder passar para os próximos passos e entender e se perguntar: o que é que hoje me impede de mudar? Muitas pessoas falam assim que tem medo, receio da mudança. Eu tenho medo do novo, medo do novo. Mas que medo do novo é esse? E uma pergunta que eu quero fazer: se você já é casado, quando você resolveu casar, você teve medo? Ou você estava doido para casar? Quando você desejou ter um filho e você teve esse filho, você teve medo? Ou você estava doido para ver a carinha do seu bebê? Né? Então, a pergunta é, você quer um processo mais, uma mudança mais drástica na vida de um ser humano do que ele casar, do que ele ter um filho? Só quem já casou e já teve um filho sabe do que eu estou falando. Então, por que que nesse momento não tinha medo? Podia até ter uma insegurançazinha, mas você estava lá correndo, né? A pergunta é, você tem medo do novo ou você tem medo do desconhecido? De encarar algo que você não conhece? Por isso que é tão importante, assim, dentro desse processo, a gente se observar, a gente está olhando para a gente, porque enquanto a gente está olhando para a gente, se observando, a gente consegue ter uma compreensão maior do todo. Porque se eu vou, gente, atropelando as coisas, quando eu vejo as coisas já aconteceram, eu não senti o processo, e falta ar, perde chão e desestrutura. Então, por isso que é tão necessário a gente estar o tempo todo acompanhando esse processo, essas mudanças que estão acontecendo, né? Ainda mais agora. Nós estamos passando por um processo de transformação muito grande, sem precedentes ainda, né? E que a gente ainda não sabe como que a população vai reagir depois de toda essa pandemia, de tudo isso passando, né? Agora, quando a gente achou que estava tudo já saindo, aí vem essa guerra, a guerra da Ucrânia com a Rússia. Eu não sei em que tempo você vai ouvir esse vídeo, mas nesse momento a gente ainda está aí nesse processo quente. É tanto que eu sou analista comportamental do PDA, né? Que é uma análise de perfil comportamental que se faz. E é interessante que a gente faz o perfil natural e o perfil adaptado da pessoa. Ou seja, o perfil natural é como ela nasceu, é a essência dela, é a natureza dela, é a essência. E o adaptado é ela se adaptando diante da situação. Por exemplo, é tanto que quando a gente está fazendo um perfil, normalmente a gente faz para profissionais das empresas que estão há mais de 6 meses a gente na empresa, aí a gente vê o adaptado. O que ela precisou se adaptar para poder estar naquele perfil, né, dentro do perfil natural dela. E raramente, eu particularmente, eu já fiz, há 7 anos atrás eu fiz um, há uns 4 anos atrás eu fiz outro, e eu fiz recentemente agora, né? Antes da pandemia. Foi antes? Foi. Foi no iniciozinho da pandemia. Meu perfil natural estava inalterado. Inalterado. O adaptado, sim, ele vem com algumas mudanças, com algumas modificações de acordo com o ambiente e o momento que eu estou vivendo, né?
E aí, o que é interessante? Dificilmente esse ambiente natural, o perfil natural muda, a não ser que a pessoa passe uma situação drástica. Por exemplo, do nosso grupo que a gente estava fazendo, teve um cara que estava fazendo lá e que ele sofreu um acidente de carro e ele perdeu nesse acidente de carro a esposa dele e os 2 filhos. Só ele e a mãe sobreviveram. Perdeu a esposa e os 2 filhos. Ele fez o teste depois e o perfil natural dele estava modificado. Ele modificou a essência dele, de acordo depois daquele trauma, do que ele viveu, né? Mas dificilmente esse perfil muda. Só que agora estamos sendo chamados para um recall do PDA, porque as pessoas mudaram, o perfil natural delas está mudando. Olha aqui, é o que eu estou te falando, a gente não tem precedentes ainda, a gente não sabe como que a gente está lidando com essa situação. Muitas vezes a gente acha que está tudo bem e não está. A gente olha para o lado, acha que a pessoa está bem e não está. Estão tendo mudanças drásticas aí dentro da gente. Então, vamos estar atento para isso também, né? Observar isso. E já que a gente falou de evolução, falamos de mudança, vamos falar de inovação agora, que é o nosso X da questão. Mas antes eu precisava dar aquele spoilerzinho para a gente fazer uma cama, né? Para a gente falar de inovação. O que está por trás da inovação? Eu digo que a inovação vem do latim, né? A palavra é innovation. Se chama novidade. Aquilo que é novo, isso é inovação. Só que a gente fala assim, que para eu inovar, para eu criar coisas novas, eu preciso imaginar coisas novas. Por isso que fala que a criança é um processo de criatividade muito grande. E a gente tem passado, por exemplo, na minha época, quando eu era criança, a gente usava gravetinho para fazer de pessoas, né? Não tinha acesso a muitos brinquedos. Na minha época, era brinquedo estrela e era caríssimo. Lá, meu pai era um pai com 5 filhos e a gente nunca teve assim, brinquedo para a gente era na época Dia das Crianças e olhe lá no nosso aniversário e no Natal ganhava presente 3 vezes por ano. E eram normalmente brinquedos maiores, mais caros, mas o nosso dia a dia era brinquedo, a gente fazia estradinha na terra, a gente fazia gravetinho para imitar as pessoas, tampinha para poder dizer que eram os carrinhos, era essa. Então, precisava de uma imaginação muito grande. Hoje as crianças não precisam disso, elas têm excesso de brinquedo. Já nos meus filhos, já diz que a China destruiu o processo de imaginação, né? Então, pare e pensa sobre isso, né? Como que nós precisamos ainda avançar em relação a esse ponto ou até retroceder em relação a esse ponto. Quando você pega por exemplo, eu pego isso aqui e começo a brincar com isso aqui. A criança naturalmente ela é criativa. Então, ela vai pegar 2 controles remotos e vai começar a brincar. E o pai, menino, larga disso. Isso não é brinquedo. Isso não é um brinquedo. Vá brincar com seus brinquedos. Quebrou naquele momento um processo de criatividade, de inovação. Então, vamos ficar atentos também em relação a isso com os nossos filhos, né? E hoje nós estamos extremamente preocupados. A preocupação, então, sempre que a gente está preocupado com algo, a gente já imagina alguma coisa ruim acontecendo, se aquilo está virando preocupação. Então, eu digo que a preocupação é uma má gestão da nossa imaginação. Nós estamos usando a imaginação para coisas ruins. E, comprovadamente, numa pesquisa que foi feita de saúde mental e emocional, 85% das coisas que nos preocupam, elas não acontecem da forma como estava esperando ou elas nunca vão acontecer. Isso é sério ou não é sério? Por que a gente ainda é tão ocupado, né? E o que muitas vezes nos impede de inovar? E aqui é onde vem a questão, né? O que está por trás? Quais são as chaves dessa inovação? Primeira chave da inovação que eu quero trazer para você é a decisão. Viver por decisão e viver por condição. Vira e mexe, eu falo disso. Porque eu digo assim, que a gente passa muito tempo da nossa vida na condição. Eu não tenho condição de tempo, eu não tenho condição para inovar. Como é que eu vou inovar? Como é que eu vou inovar, gente? Eu não tenho condição de tempo, eu não tenho condição emocional, eu não tenho condição financeira, eu não tenho condição física, eu não tenho condição... E você fica ali e você fica preso naquela caixinha, você não sai daquela caixinha.
Então, no momento em que você decide, olha, eu decidi hoje, pela manhã, tirar um tempo para poder falar sobre isso. Se você for olhar a minha agenda hoje, eu não tinha a menor condição de estar gravando esse vídeo aqui. Mas eu precisei, eu falei, eu decidi hoje eu decidi, falei, vou tirar um tempo da minha agenda para poder criar, para poder trazer esse conteúdo sobre esse tema que eu acho tão importante, tão relevante. Então, eu decidi, isso é uma decisão. Eu decidi hoje, pela manhã, acordar 5 horas da manhã, hoje pela manhã, 5 horas, para poder malhar, para poder fazer uma coisa. Se eu for olhar, não tinha condição nenhuma de física. Sono. Fiquei deitada lá, falei, ai, mais 10 minutinhos. Opa, eu decidi, levantei. Né? Então, o tempo todo a gente está falando de decisão. E quando a gente fala de inovação, ainda tem uma questão. Inovação é antinatural. O nosso cérebro foi programado para obedecer padrões, criar padrões e obedecer padrão. Isso é o nosso cérebro, ele vive disso, ele quer isso. Ele não quer se esforçar. Toda vez que você vai gerar algum esforço, ele dá pane. Ele birra, ele fica empacado, eu não vou sair daqui não, quieta, moço, não mexe com isso, que isso só vai dar trabalho para você. Que nada, rapaz, você vai arrumar confusão querendo crescer na empresa? Que é isso, moço, não larga disso, continua aqui onde você está, moço, que tá bom demais, a gente tem tempinho para fazer umas coisinhas aqui, não mexe com isso não. Você está maluco de sair dessa empresa, de largar essa estabilidade para montar o seu negócio? Deixa disso, larga de maluquice, olha o mundo como está, olha a guerra, olha a pandemia, olha a fome. E aí o seu cérebro vai te trazer o tempo todo para você ficar na condição que você está. Não evoluir. É isso que ele quer. Porque ele não quer se esforçar. Quanto mais ele se esforça, pior para ele. Né? Então, isso aí já começa por aí. Nossa, a inovação é antinatural. Toda vez que a gente vai pensar em algo novo, em transformação, naturalmente a gente já vai ter esse bloqueio. Tem uma questão também. Perfeccionismo. Levanta a mão aí quem é perfeccionista. Quem quer tudo perfeitinho. Eu estava brincando que aqui agora, nesse momento, eu não me acho uma pessoa perfeccionista, não me acho. Eu acho que eu sou uma pessoa mais, assim, tranquila em relação a isso. Mas, às vezes, gente, eu me pego em umas questõezinhas para gravar vídeo, para poder fazer as coisas, tem que estar tudo perfeito, tem que estar tudo arrumadinho. Eu falei, gente, para com isso. Eu preciso, os meus vídeos que eu gravo, se você me segue no Instagram, você vai ver que a maioria dos meus vídeos eu estou despreparada, sem preparação, sem maquiagem, porque eu estou aqui, peraí, quer saber, vou gravar agora, porque eu me preparo tanto e aquela coisa nunca acontece. Eu espero, tá tendo obra aqui em casa, tá um barulho chato, insuportável. Aí aqui tem também, então vou esperar o tempo perfeito para poder gravar. Não grava, velho, não grava, não sai. E aí eu achei engraçado hoje, eu arrumando isso aqui, né? A palavra perfeccionismo estava, logo ela, né? Estava tortinha. E eu olhava e falei, tem alguma coisa errada. Eu botava para um lado, botava para o outro, botava para um lado, botava para o outro. Vai para quê? Eu falei, eita, o perfeccionismo, na palavra perfeccionismo. Aí eu falei, ó, quer saber? Vou deixar aí, mas agora eu estou olhando, aparentemente ficou certo, né? mas vamos lá. O perfeccionismo é inimigo da inovação. Inimigo. Quem é perfeccionista dificilmente é uma pessoa que inova. Ele vai, até que a coisa não fique perfeita, ele não vai agir. Então, olha aqui, a solução para o perfeccionista: faz, corrige e corre para melhorar. Quem é perfeccionista morre nisso, né? Fazer, corrigir, gente, quebrar a cara mesmo, quebrar a cara. Vou fazer aqui, vou fazer teste, vou testar, até a coisa sair, até a coisa ficar certa, até eu conseguir evoluir dentro desse processo. Vai corrigindo e vai melhorando. No processo é que a gente vai melhorando. Outro problema, outro inimigo da inovação, o erro. Erro, não querer errar. Ter problema com quem erra e ter problema especialmente em errar, né? É o que eu gosto de falar. Erre várias vezes, mas em coisas diferentes. Quem tem medo de errar dificilmente é uma pessoa que inova. Fica ligadíssimo nisso. E erre muito. Claro que em coisas diferentes, que isso é muito importante. O antídoto para quê?
Qual é a receita? O mesmo do perfeccionista. Quem tem medo de errar dificilmente é uma pessoa que é inovadora. Então, faz, corrige e melhora. Vai quebrar a cara? Vai. Vai errar? Vai. Mas em coisas diferentes. Aprenda com o erro. Aprender com o erro é não cometer o mesmo erro. Pode até cometer um erro parecido, mas não foi o mesmo. Ok? Saia da caixa. Saia. Agir. Atitude. Tenha coragem. Aí aqui, essa imagem é da coragem. Para você inovar, você precisa sair da sua caixa. É lá fora. É lá fora que estão as inovações. É lá fora que as coisas acontecem. Não é dentro do seu quadrado. Não é no seu ambiente de conforto. Não é no seu ambiente conhecido. Não são com as pessoas que você conhece. Está fora. Mas para isso, você precisa decidir sair da caixa. Olha, eu vou botar esse videozinho aqui, de onde vêm as boas ideias, e vamos meditar juntos sobre isso depois. Há 5 anos, venho investigando a questão sobre de onde vêm as boas ideias. Acho que é um problema pelo qual todo mundo está intrinsecamente interessado. Queremos ser mais criativos, queremos ter ideias melhores, queremos que as nossas organizações sejam mais inovadoras. Observei esse problema sob a perspectiva do meio em que vivemos. Quais são os espaços que fizeram história ao gerar níveis extraordinários de criatividade e inovação? Eu descobri que em todos esses sistemas existem padrões recorrentes com os quais nos deparamos repetidas vezes e que são cruciais para criar meios que são extraordinariamente inovadores. Batizei um desses padrões de palpite lento. Ou seja, as ideias revolucionárias quase nunca surgem num momento de grande perspicácia, nem num surto repentino de inspiração. As ideias mais importantes levam muito tempo para evoluir e passam um bom tempo dormentes, hibernadas. Só quando as ideias completam 2, 3 anos, às vezes 10 ou 20 anos amadurecendo, que se tornam exitosas e úteis de uma certa maneira. Isso ocorre, em parte, porque as boas ideias normalmente surgem da colisão entre dois palpites menores, que formam, portanto, algo maior do que eles próprios. É comum observar na história da inovação casos de alguém que tem metade de uma ideia. A grande história da invenção da internet e Tim Berners-Lee. Ele trabalhou 10 anos nesse projeto, mas no início ele não tinha uma visão completa do novo meio que acabaria inventando. Ele começou a trabalhar num projeto secundário que lhe ajudasse a organizar os próprios dados, mas acabou descartando o projeto depois de alguns anos e começou a trabalhar em outra coisa. Só depois de 10 anos surgiu a visão completa da internet. É assim, com muito mais frequência do que imaginamos que as ideias surgem. Elas precisam de um tempo de incubação e passam um bom tempo nessa forma de palpite parcial. Outra coisa importante ao considerarmos as ideias dessa maneira é que quando elas ganham forma nesse estado de palpite, precisam colidir com outros palpites. Geralmente, aquilo que transforma um palpite em algo extraordinário é outro palpite que andou povoando a mente de outra pessoa. Temos que pensar em formas de criar sistemas que permitam que esses palpites se unam e se tornem algo maior do que quando eram partes independentes. Por exemplo, é por isso que os cafés durante o Iluminismo e os salões parisienses do modernismo eram motores de criatividade, pois eles criavam um espaço onde as ideias pudessem se misturar, se combinar e gerar novas formas. Ao observar a problemática da inovação sob essa perspectiva, é possível esclarecer de maneira importante o debate recente sobre o que a internet tem causado ao nosso cérebro. Estamos ficando desgastados com o estilo de vida multifuncional e conectado 24 horas? Por exemplo, será que isso levará a ideias menos sofisticadas à medida que nos afastamos do estado da leitura, que é contemplativo, mais lento e mais profundo? É óbvio que eu adoro ler, mas eu acho que é importante lembrar que o grande propulsor da inovação científica e da inovação tecnológica sempre foi o aumento histórico na conectividade e na nossa capacidade de buscar outras pessoas com quem possamos trocar ideias e pegar emprestado palpites alheios, combiná-los com os nossos próprios palpites e transformá-los em algo novo. Na minha opinião, isso tem sido mais do que tudo o motor primordial da criatividade e da inovação nos últimos 600 ou 700 anos. Pois é verdade que estamos mais distraídos. Mas ocorreu algo milagroso e maravilhoso nos últimos 15 anos. Temos tantas novas formas de nos conectar e tantas novas formas de buscar e encontrar novas pessoas que possuem aquela peça que faltava para completar a ideia com que estávamos trabalhando, ou de nos deparar por acaso com alguma informação nova e incrível que podemos usar para desenvolver ou melhorar as nossas próprias ideias. É essa a verdadeira lição sobre de onde vêm as boas ideias. O acaso favorece a mente conectada.
De onde vêm as boas ideias? O acaso favorece as mentes conectadas. Então, qual é a chave aqui? Pessoas. Tá vendo? São pessoas que realmente fazem com que as coisas aconteçam. Olha essa frase de Steve Jobs. A inovação vem das conexões que acontecem nas experiências pessoais. E 85% dos resultados que você ainda vai alcançar está na mão de pessoas que você ainda não conectou. Olha que coisa massa isso. Por isso que a gente precisa se abrir para a gente poder entender, conhecer, se envolver com novas pessoas. Novas pessoas abrem novas portas trazem novos conhecimentos, novas experiências, e sim, isso acontece a inovação. Então, geralmente aqui eu trago duas ferramentas que eu acho que são interessantes para a gente poder trabalhar a inovação na empresa. Uma é aquela do problema e a solução. A base é o problema. Aí vem nesse processo, né? Esse aqui é o design thinking. Normalmente é como acontece quando as empresas vão fazer projetos. As empresas fazem projetos com base nesse caminho. Qual é a parte? É um problema. Base parte de tudo de um grande problema. E entenda uma coisa, o problema precisa ser algo de valor para o cliente. O cliente não vai pagar por nada que não tenha valor para ele. Então, não adianta eu inovar, eu trazer uma inovação, algo novo, em cima de algo que vai ser bom para quem? Para mim? Se o cliente não for beneficiado com isso, ele não vai pagar. Eu posso trazer algo novo, beneficiar para mim? Ok, eu diminui um processo. Tornei ele mais rápido, tornei ele menos burocrático, tornei ele mais barato. Vai em frente, porque o cliente vai sentir. Nem que ele não veja, nem que ele não sinta, ou nem que ele não perceba isso, mas ele vai sentir. Né? Ele vai ter essa sensação. Puxa, saiu rápido, saiu bom, saiu bacana, menos burocracia. Né? Então, eu parto de um problema, aí eu tenho as ideias, né? Jamais faça um processo desse sozinho. Jamais. Envolva pessoas, de preferência pessoas que estão em setores diferentes, em áreas diferentes, empresas diferentes. Se você é de uma empresa, traga pessoas, traga empresas de outro ramo, né? Foi olhando um pit stop de um carro de Fórmula 1 que uma empresa aérea conseguiu melhorar o seu tempo de voo, diminuir o seu tempo de solo na Terra. Quando você vai olhar, falou, cara, não tem nada a ver. Tem. Eles encontraram. E avião no solo é prejuízo. E aí foi olhando um processo de pit stop que eles olharam e falaram, opa, tem como a gente melhorar isso. Então, aparentemente não parecia ter nada a ver, mas tem. Então, se conecte com pessoas, faça isso juntos. Tenha ideias. No momento das ideias, eu digo aqui que é a hora crucial. Porque as ideias, elas precisam morrer. Ideia não vale nada. Uma ideia, uma boa ideia, não tem valor nenhum se ela não for implementada. Então, é o que a gente fala, tem que matar as ideias, mas não assassinar o dono da ideia, né? Não ser assassino de ideias. Porque o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes vão vir ideias, sugestões, é o que a gente fala do brainstorm, né? Deu um problema. Como é que a gente pode fazer para solucionar isso? E aí as pessoas vão dando ideia. Quanto mais ideias as pessoas forem dando, mais as coisas vão se conectando. E eu digo que esse aqui é o momento chave. Porque se uma pessoa der uma ideia, aquela ideia parecia ser muito boba e ela for reprimida naquele momento, dificilmente ela vai dar outra ideia ou as outras pessoas vão dar. E você pode ter certeza que muitas vezes essa ideia boba que foi dada, ela starta para algumas outras. Então, nenhuma ideia é perdida aqui nesse momento. Depois vem esse processo, você junta tudo, você filtra tudo e você vai fazer a venda disso, é o que a gente fala, você vai vender a ideia que vingou, essa grande ideia, esse conjunto de ideias. Lembra do videozinho que a gente viu? Esse conjunto de ideias, vai sair uma grande ideia, você vai vender isso. Como é que você vai vender essa ideia para que ela vire um protótipo? Ou seja, vocês fecharam isso, essa ideia virou todas essas ideias viraram um projeto, uma ideia, o projeto da ideia, que aí vocês vão ter o protótipo disso, vão fazer um mini teste, vai virar um projeto e será implementado. Então, esse é o caminho. Eu tenho até uma planilhinha que a gente utiliza aqui para a gente poder fazer isso dentro das empresas, para orientar as perguntas, tudo. Se você tiver interesse, você me pede, tá bom? Mas, geralmente, eu gosto de trabalhar com esse aqui também. Ó.
a gente pergunta isso aqui, ó. O que esse cenário hoje gera de demanda de mudança para a nossa empresa? Aí você vai botar para a nossa empresa, para o nosso setor, para a nossa cidade, seja lá qual foi a dimensão que você está fazendo, para o nosso país. O que esse cenário que está hoje, o que a gente está envolvido hoje, gera de demanda de mudança? O que a gente precisa mudar? Como é que a gente está hoje que a gente deseja estar? E aí a gente vai responder de 0 a 10, o quanto nós estamos preparados para essa mudança. E aí é a verdade nua e crua. O quanto nós estamos preparados não quer dizer que o quão longe nós estamos ou tão próximo, que às vezes você está, estou 9, preparado 9, mas ninguém está aqui para poder agir, entendeu? Então é isso que a gente precisa entender, que nem sempre a nota aqui é o que vai determinar, mas é trazer a consciência do desafio que a gente vai ter dentro do processo, tá? Então a primeira pergunta é colocar, e aqui também é um brainstorming aberto. Quanto mais pessoas envolvidas você tiver, melhor. O que esse cenário gera de demanda de mudança para a nossa empresa, para o nosso setor, hoje. E de 0 a 10, o quanto nós estamos preparados. Isso aqui, normalmente, é uma pergunta individual que você faz. Depois, a gente vem e fala, e traz isso aqui. Ó. O que impede ou dificulta para que a gente seja essa empresa inovadora, ou para que a gente seja esse setor inovador? E aí a gente vai ver, lá daqueles processos que a gente viu, medo de errar, perfeccionismo, excesso de burocracia, pessoas acomodadas, o perfil, não ter o patrocínio mesmo da própria empresa. Agora, com muito cuidado, assim, ó, porque uma das grandes questões desse líder do futuro, desse agente de mudança, desse profissional do futuro, é a autorresponsabilidade. Enquanto você está jogando a responsabilidade para o outro, dificilmente você vai conseguir sair do seu lugar. A culpa é de Deus, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu chefe, a culpa é de Lula, a culpa é de Bolsonaro, a culpa é de não sei quem, a culpa é de todo mundo, menos sua, né? Todo mundo é culpado, menos você. Então, assim, enquanto você não pegar e extrair qual é a minha parcela de culpa dentro do processo, qual é a minha responsabilidade para isso, melhor. Ok? Então, aqui, nesse momento aqui, tá na hora de você olhar e falar assim, qual é a minha parcela, qual é a minha contribuição diante de tudo isso? E, por último, é o que temos hoje, ou seja, quais são os pontos fracos e quais são os pontos fortes? O que a gente já tem hoje que favorece? E aí você vai cruzar isso. Normalmente, para cada ponto fraco tem uma força. Você vai perceber isso quando você for fazer. Tem um antídoto. Para cada veneno, né? Para cada veneno tem um antídoto. Então, dentro da própria empresa, muitas vezes você já tem esse antídoto. Se não tiver, você vai ter que buscar isso de alguma forma. Então, esse é um exercício extremamente importante. Aí você pode partir daqui e depois até você voltar nesse aqui anterior para você fazer esse processozinho. Desculpa. Para você fazer esse processozinho, e aí você vai ver dentro daqueles problemas, identificar um problema, faz as ideias, pega essa grande ideia, vende essa ideia, faz o protótipo, faz um projeto e faz o implemento. E aí, gostou? Me conte aí como é que você ficou dentro do processo. E eu quero que você saiba declarar aqui, ó, que todos nós temos, já nos foi entregue tudo o que a gente precisa para a gente vencer, para a gente viver, para a gente transformar nessa geração. Já nos foi entregue tudo, a gente só precisa saber como realizar, como utilizar isso, com sabedoria, conhecimento. Às vezes a gente precisa de alguém que nos mostre, para você, olha aqui, você já tem isso. Né? Ou se conecte com pessoas aqui, que isso vai facilitar esse processo. Nós nos complementamos, a gente precisa ter essa consciência. O que falta em mim, você tem. E o que falta em você, pode estar comigo, hein? Então, a gente, estreitar relacionamento aí para a gente poder crescer juntos. E eu quero deixar essa frase final. Tudo muda, mas sobre uma base que não muda nunca. Não tem pressão financeira, pressão social, pressão de guerra, pressão de Covid, pressão de pandemia que faça com que eu corrompa os meus valores. Percebe? Então, a gente está num processo de mudança muito grande, mas eu não posso mudar aquilo que é a minha essência, aquilo que eu acredito que tem valor para mim. No momento em que isso está em jogo, tudo vai desmoronar e tudo vai perder o sentido. Então, tenha um cuidado muito grande sobre isso. Queira mudança, deseje mudança.
tudo pode mudar, mas sobre uma base que não muda nunca. E declare, reconheça e tenha convicção de que base é essa que não vai mudar. E essa, eu digo, nunca mude. Permaneça com ela até o fim, independente da pressão social, independente da pressão financeira que você esteja sofrendo. Ok? E essa sou eu. Esses são os meus contatos. Meu celular está aqui. Meu Instagram. Tem o contato também que eu deixei aqui do Instituto Planos, que é a empresa de consultoria da qual eu faço parte, que tem muita coisa legal também. E é isso. Espero ter contribuído aí com o seu conhecimento sobre o assunto. E qualquer coisa, estou aqui para a gente mudar e para a gente transformar juntos. Inovar juntos.